Você sabe como utilizar a estrutura how long em inglês? A gente utiliza how long na língua inglesa quando a gente quer falar sobre o tempo, principalmente quando a gente quer perguntar sobre a duração de um evento em inglês. Na nossa língua, a gente costuma dizer quanto tempo ou durante quanto tempo, mas isso não significa que how significa quanto e long significa tempo. Então não tente fazer esse tipo de analogia entre how long e quanto tempo. Saiba apenas que a gente utiliza how long em perguntas justamente quando a gente quer saber sobre a duração de um evento. Pode ser um evento no passado, um evento no presente e inclusive um evento no futuro. Então a gente pode perguntar coisas na nossa língua como quanto tempo você levou para fazer tal coisa? Ou durante quanto tempo tal evento ocorreu? Ou até mesmo quanto tempo geralmente se leva para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro? Então a gente pode justamente montar perguntas com how long expressando esse sentido. A estrutura geral que a gente adota para fazer perguntas com how long em inglês é a seguinte. Primeiro você vai posicionar how long logo no começo da sua pergunta. Depois vem um verbo auxiliar, na sequência um pronome pessoal ou nome ou simplesmente o sujeito da sua pergunta. Depois você vai posicionar o verbo e logo na sequência o complemento. A maioria dos casos que a gente vai estudar nesse vídeo, ou seja, os exemplos que a gente vai ver nesse vídeo, vamos trabalhar com o verbo na chamada forma base ou forma basal, que nada mais é do que o verbo na sua forma infinitiva, como to study, to play, to drink, sem a partícula to. Então, retomando essa estrutura que eu mencionei, primeiro a gente vai posicionar how long, na sequência vem um verbo auxiliar ou até mesmo um verbo modal, depois você vai escolher um pronome pessoal da língua inglesa ou um nome, ou seja, simplesmente identifique o sujeito da sua pergunta, depois vem o verbo na forma base e na sequência um complemento. Então, adotando essa estrutura que eu mencionei, você vai fazer perguntas como, por exemplo, how long did you? How long will we? How long does he? How long do we? How long should it? Então veja que todos esses exemplos que eu citei aqui, eles justamente seguem essa estrutura geral que eu apresentei para podermos fazer perguntas com how long. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Eu quero, por exemplo, te perguntar quanto tempo você ficou estudando na noite passada. How long did you study last night? Repetindo, how long did you study last night? Então veja que na minha pergunta eu justamente respeitei aquela estrutura geral que eu apresentei no começo desse vídeo. Primeiro veio how long, na sequência veio o verbo auxiliar did, que é característico do tempo verbal simple past ou passado simples. Logo depois vem o pronome pessoal you e depois vem o verbo, que é study. How long did you study? E aí eu mencionei quando exatamente, que é o complemento dessa pergunta. Porque se eu perguntasse quanto tempo você estudou, mas como assim? Quanto tempo você estudou? O que você quer dizer com isso? Quanto tempo você estudou ontem à noite? How long did you study last night? Então repare, o meu verbo está na forma base, eu escolhi o pronome pessoal como eu disse, eu também posicionei how long no começo dessa frase, adotei também um complemento. Então, ainda analisando essa minha pergunta, fica fácil perceber que se trata de uma pergunta que se refere a algo que ocorreu, ou seja, algo do passado. Como que eu sei isso? Porque na pergunta foi justamente utilizado o verbo auxiliar did, que faz parte do tempo verbal simple past, ou passado. Então eu estou querendo saber algo que ocorreu no passado, eu estou querendo saber a duração de um evento que ocorreu no passado. O que é exatamente que eu quero saber? Ora, eu disse, how long did you study last night? Então eu quero saber durante quanto tempo você ficou estudando na noite passada ou ontem à noite. Você pode responder essa pergunta com, por exemplo, 3 hours. Então eu te perguntei, e aí, durante quanto tempo você estudou ontem à noite? E você responde 3 hours ou 3 horas. Agora você também pode optar por dar uma resposta completa. A pergunta foi, how long did you study last night? Então você pode responder, por exemplo, I, porque perceba, eu estou me referindo a você. E agora eu estou dando a resposta que você poderia dar. I studied 3 hours last night. Repetindo, I studied 3 hours last night. Então perceba que como foi utilizado did
na pergunta se trata de uma pergunta do passado, do simple past, na sua resposta, caso você opte por dar uma resposta completa, você tem que tomar muito cuidado, pois a gente aprende, né, no tempo verbal simple past, ou seja, passado simples, que o nosso verbo ele deve estar no formato passado. Você disse eu estudei, porque já aconteceu, é uma coisa do passado. É por isso que você optou por dizer I studied. Então veja que apesar de na pergunta o verbo ter sido utilizado na forma base, how long did you study last night, né? Forma base, study. Na minha resposta, eu tive que utilizar studied, porque eu estou falando do passado. Eu estudei 3 horas na noite anterior, ou ontem à noite. Eu posso lhe perguntar em inglês, ei, quanto tempo você vai ficar na Flórida? How long will you be in Florida? Repetindo, how long will you be in Florida? Bom, então eu estou perguntando para você, e aí, cara, quanto tempo você vai ficar na Flórida? Você pode me responder com uma resposta curta. Você pode responder algo como, por exemplo, 8 days. Ou seja, você está dizendo que vai ficar o quê? 8 dias na Flórida. Então a pergunta foi a seguinte: how long will you be in Florida? Veja que novamente a gente respeitou aquela estrutura geral em que eu optei por utilizar um verbo auxiliar, nesse caso will, que se refere ao futuro. Eu também utilizei o verbo na forma base, be, e optei por justamente utilizar um complemento. How long will you be in Florida? Então eu estou perguntando, e aí, quanto tempo você vai ficar na Flórida? Aí você me pergunta, Daniel, como é que você sabe que esse caso, o sentido geral de quanto tempo você vai ficar? Porque will é um verbo auxiliar do tempo verbal simple future, que é o futuro simples em inglês. Inclusive, eu já expliquei aqui no nosso canal, você consegue encontrar um vídeo em que explico melhor sobre como utilizar o verbo auxiliar will em inglês. Agora, essa minha estrutura que eu apresentei, pessoal, ela não é absoluta. Isso porque podem ocorrer algumas pequenas variações. Por exemplo, quando estamos estudando o tempo verbal present perfect ou presente perfeito, que a propósito eu também já expliquei aqui no nosso canal, você não deve optar por um verbo na forma base, mas sim o chamado past participle. Past participle nada mais é do que um tipo de conjugação do verbo. A gente também vai adotar um verbo, só que nesse caso a gente não vai adotar um verbo na forma base, mas sim o chamado past participle. Eu posso te perguntar, e aí, há quanto tempo você vem estudando inglês? How long have you been studying English? Repetindo, how long have you been studying English? Então veja que eu estou lhe perguntando, e aí, cara, quanto tempo você tem estudado inglês? Veja que nesse caso eu não optei por utilizar o verbo na forma base. A minha estrutura geral foi respeitada, porque eu utilizei how long no começo da pergunta, eu utilizei o verbo auxiliar have, que é característico do tempo verbal present perfect, eu escolhi o meu pronome pessoal, mas no final das contas acabei optando por um past participle, que nada mais é do que o verbo. Nós temos o verbo nessa pergunta justamente como naquela estrutura que eu apresentei, só que nesse caso eu tive que adotar um past participle, porque é característico do tempo verbal present perfect. Então eu estou te perguntando, how long have you been studying English? Você pode me responder 2 years, ou seja, você pode me responder que o quê? Já fazem 2 anos que você vem estudando inglês. Agora, vamos dar uma olhada em 2 padrões que ocorrem com muita frequência na língua inglesa e que costumam dar um pouquinho mais de trabalho para os estudantes de inglês. A nossa estrutura permanece a mesma, então lembre-se, a estrutura geral que eu apresentei é how long, na sequência vem um verbo auxiliar, depois você vai escolher um pronome pessoal e um verbo. Então a estrutura que a gente vai utilizar é how long, depois um verbo auxiliar, na sequência você vai utilizar o pronome pessoal it, depois o verbo take, na forma base. Então a estrutura, pessoal, permanece a mesma. O que eu fiz aqui foi simplesmente fixar no lugar do verbo, né, no local do verbo na nossa estrutura, o verbo take. E além disso, no local onde nós devemos escolher um pronome pessoal, eu simplesmente fixei o pronome pessoal it. Então preste bastante atenção nessa estrutura, porque ela vai aparecer com muita frequência nos próximos exemplos. Primeiro vem how long, na sequência um verbo auxiliar, depois você deve posicionar it e depois o verbo take. A gente costuma utilizar essa estrutura quando a gente quer, por exemplo, fazer perguntas do tipo quanto tempo leva, ou quanto tempo levou, ou quanto tempo levará. O que acontece é que eu vou lhe explicar agora como dar respostas completas para esse tipo de pergunta quando adota esse tipo de estrutura. Quando a gente opta por utilizar it fixado nessa estrutura, acompanhado do verbo take, a gente não está se referindo a alguém específico. Veja que no começo desse vídeo, aquelas outras perguntas que eu fiz, eu justamente me referi a você. Tanto é que na maioria das vezes nas perguntas apareceu o pronome pessoal
you, porque eu me referi a você. Agora, nesse caso, eu estou utilizando o pronome pessoal it, porque eu não estou me referindo a ninguém. Eu quero saber, por exemplo, quanto tempo leva. Quando eu pergunto algo como quanto tempo leva, por acaso eu estou me referindo a alguém? Não, eu quero saber de modo geral, né? A gente quer ter o quê? Uma noção geral de quanto tempo, qual a duração de um evento. Por exemplo, eu quero saber quanto tempo leva para dirigir daqui para São Paulo. Eu posso perguntar em inglês: How long does it take to drive to São Paulo from here? Então eu estou dando aqui as coordenadas daqui para São Paulo. E aí, quanto tempo leva? How long does it take to drive to São Paulo from here? Preste bastante atenção, pois nessa pergunta foi utilizado o verbo auxiliar does, justamente porque essa é uma característica do tempo verbal simple present, ou presente simples. Tanto é que para poder combinar it com o presente, a gente tem que justamente optar pelo verbo auxiliar does. Pois como já vimos em outro vídeo aqui no nosso canal, a gente tem que associar o verbo auxiliar does aos pronomes he, she e it. Como eu estou montando a frase no presente e estou utilizando it, o verbo auxiliar que deve ocorrer no tempo presente simples é does. Agora, na resposta, você tem que tomar cuidado, porque como você está utilizando o verbo com o pronome pessoal it, olha como é que vai ficar a resposta. It takes 5 hours to drive to São Paulo from here. Então, o que eu estou dizendo aqui é que leva o quê? 5 horas, né? Daqui para São Paulo. Dirigindo daqui para São Paulo vão levar o quê? 5 horas. Agora, preste bastante atenção, pois na resposta eu disse it takes. Por quê? Na minha pergunta apareceu does. Então, na sua resposta, o verbo vai assumir essa característica de S no final. It takes. Então não diga coisas como It takes 5 hours to drive to São Paulo from here. Você deve dizer It takes 5 hours to drive to São Paulo from here. Então leva o quê? 5 horas para dirigir de São Paulo, daqui para São Paulo. Agora, essa minha estrutura ela pode mudar um pouquinho. Nesse caso agora que vamos dar uma olhada, eu quero saber quanto tempo você geralmente leva para fazer algo. Então naquele outro caso, eu quis dizer o quê? De um modo geral, quanto tempo se leva. Nesse caso agora que a gente vai estudar, eu quero me referir a você, quanto tempo você em específico leva, né? É uma pessoa que em particular. Então a pergunta é a seguinte: How long did it take you to drive to Fortaleza? Repetindo, How long did it take you to drive to Fortaleza? Então eu estou perguntando aqui, e aí, quanto tempo você levou para dirigir até Fortaleza? Quanto tempo você levou? Veja que apareceu a mesma estrutura que eu mencionei, mas na sequência eu citei How long did it take? E aí, quanto tempo levou para quem? You. How long did it take you to drive to Fortaleza? Então eu estou perguntando, e aí, quanto tempo você levou dirigindo até Fortaleza? Aí você pode responder essa minha pergunta dando uma resposta completa. Você pode justamente optar por uma resposta curta, como 5 hours, especificando que você levou 5 horas, mas você também pode dar uma resposta longa. It took me 4 hours to drive to Fortaleza. Então veja que na minha pergunta apareceu How long did it take you? Take, verbo na forma base. Porém, como estamos trabalhando com o tempo verbal simple past, tanto é que apareceu o verbo auxiliar did na minha pergunta, a gente tem que ficar muito atento quando a gente for montar uma frase completa, porque eu estou falando do passado, então seu verbo deve estar no passado. Tanto é que na sua resposta apareceu took e não apareceu take, porque já estamos falando de algo que ocorreu. Então você deve dizer em inglês, It took me 4 hours to drive to Fortaleza. Repetindo, It took me 4 hours to drive to Fortaleza. Veja que nesse caso você tem que optar pelo pronome oblíquo, ou chamado object pronoun. Então quando a gente trabalha com esse tipo de estrutura, né? How long, take, e aí aparece algum pronome pessoal, por exemplo, está se referindo a você ou alguém, a gente tem que optar pelo object pronoun na sua resposta. Então você disse It took me, ou seja, me levou, né? Me levou 4 horas dirigindo até Fortaleza. Voltando a dar uma olhada naquele tipo de estrutura em que me refiro de modo geral, quanto tempo leva para que um evento ocorra, veja a seguinte pergunta. How long does it take to bake a cake? Eu estou querendo saber quanto tempo se leva para assar um bolo. How long does it take to bake a cake? Por acaso eu estou perguntando quanto tempo você leva para assar um bolo? Veja essa minha pergunta de novo. How long does it take to bake a cake? Então o verbo assar é bake. Então eu estou perguntando How long does it take to bake a cake? Fica evidente aqui que eu não estou perguntando quanto tempo você leva. Eu estou perguntando de modo geral, né? Quanto tempo se leva para assar um bolo?
Preste bastante atenção. Na minha pergunta foi utilizado o verbo auxiliar does, porque estamos trabalhando com o tempo verbal simple present. Então, na sua resposta, o verbo take vai ter que aparecer no formato takes. Então, na resposta, você pode dizer about an hour. Então, você está dizendo aqui em torno de 1 hora. About an hour. Então, essa foi uma resposta curta, em torno de 1 hora. Agora, você também pode optar pela resposta longa. It takes about an hour to bake a cake. Repetindo, it takes. Atenção não é essa aqui. About an hour to bake a cake. Veja o próximo exemplo. How long did it take Bob to finish his composition? How long did it take Bob to finish his composition? Então eu estou perguntando aqui, e aí, quanto tempo o Bob levou para terminar a redação? Como é que você sabe, Daniel, que ele está dizendo quanto tempo levou? Porque estamos trabalhando com o verbo auxiliar did. Então você sempre tem que ficar atento ao verbo auxiliar que está aparecendo na pergunta, para que na sua resposta você consiga construir uma resposta gramaticalmente correta. Então, por isso, o meu verbo take, que aparece na pergunta, vai ficar no passado na minha resposta, que é took. Então, eu posso dizer, it took quem? Levou tanto tempo para quem? It took Bob 2 hours to finish his composition. Então, eu estou dizendo, e aí? Quanto tempo levou para o Bob, né, finalizar, ele terminar a redação? It took quem? Eu tenho que citar. Levou para quem? It took Bob 2 hours to finish his composition. Mais uma pergunta em que eu vou fazer uma generalização. How long does it take to learn a second language? Repetindo, how long does it take to learn a second language? Então eu estou perguntando quanto tempo se leva. Eu não estou perguntando de ninguém. Por acaso eu estou me referindo a alguém nessa minha pergunta? How long does it take to learn a second language? Eu estou perguntando aqui, quanto tempo se leva para aprender uma segunda língua? Então preste bastante atenção na minha resposta. It takes a long time to learn a second language. Então preste bastante atenção. Na minha resposta, o verbo veio no formato takes, porque eu estou optando por utilizar does na minha pergunta. It takes a long time to learn a second language. Então eu estou dizendo aqui que leva o quê? Um longo tempo, leva muito tempo para aprender uma segunda língua. How long does it take to learn a second language? It takes a long time to learn a second language. Conseguiu compreender como utilizar how long em inglês? Eu vou dar aqui um exercício e eu quero que você realmente participe. Eu percebo, pessoal, que muitas vezes quando eu dou um exercício, muitas pessoas ficam, meio que receosas de dar uma resposta. Você não precisa ficar receoso. Você está aqui utilizando o quê? A internet. Você está utilizando um canal que as pessoas não sabem quem você é. Você pode aproveitar esse canal que ninguém sabe quem você é e dar justamente a sua resposta. Então pouco importa se você vai acertar ou errar, você tem que tentar. Eu quero que você faça uma pergunta se baseando na minha resposta. Como assim, Daniel? Eu vou dar uma resposta e eu quero que você crie a pergunta que está o quê? Ligada a essa minha resposta. A minha resposta é a seguinte: It will take us 30 minutes to drive to the stadium. Repetindo, It will take us 30 minutes to drive to the stadium. Então eu estou dizendo aqui que a gente vai levar 30 minutos, dirigindo até o estádio. It will take us 30 minutes to drive to the stadium. Então o que eu quero que você faça é justamente procurar qual é a pergunta que se encaixa com essa minha resposta. Como eu disse, não fique com medo de errar. A única dica que eu vou dar aqui para você é o seguinte: na minha resposta apareceu um object pronoun, que é um pronome oblíquo. It will take us. Agora, na sua pergunta, você tem que tomar cuidado, porque a gente não utiliza um pronome oblíquo, um object pronoun. A gente utiliza o quê? Um pronome pessoal. Então, você vai ter que procurar qual é o pronome pessoal que é equivalente ao pronome oblíquo us e montar a sua pergunta corretamente utilizando o pronome pessoal adequado. Então deixe a sua resposta aqui embaixo, porque eu vou fazer questão de responder. E se caso você tiver alguma dúvida, de algum aspecto que eu não citei, não mencionei nesse vídeo, eu também vou fazer questão de responder como de costume. Não se esqueça de curtir esse vídeo, e se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching, and I hope it helps. Bye!